cidadania e os movimentos populares foi o tema da aula passada. O professor Fernando nos falou como os partidos políticos e outras organizações sociais ajudam na luta pela cidadania. É fundamental a existência de partidos políticos e de movimentos sociais organizados para consolidar a cidadania em nosso país. Boa aula! Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós veremos como a cidadania e a ética podem resolver os problemas entre o capital e o trabalho. O que seria essa diferença entre capital e trabalho? Ora, capital são os bens de produção. Por exemplo, uma fábrica. Uma fábrica sempre tem um dono. Esse dono teve que investir um capital, um dinheiro, para montar essa fábrica. Só que essa pessoa, o empresário que montou essa determinada empresa, precisa de trabalhadores para produzir aquilo que a determinada fábrica produz. Então, aí está essa diferença. A diferença entre aqueles que possuem o dinheiro, aqueles que possuem o capital, os bens de produção, e aquele que, por não possuir o dinheiro, qual é a única coisa que ele tem para oferecer? A sua força de trabalho, que são justamente os trabalhadores de uma fábrica. Por não possuírem o capital, eles trabalham para alguém. Ora, essa divisão capital e trabalho, ela ficou mais estabelecida a partir da Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra. Você sabe que por volta de 1760, lá na Inglaterra, surgiram as fábricas, as indústrias. Elas não existiram desde sempre, Historicamente, as máquinas, a produção em larga escala, a produção industrial, surge no século XVIII na Inglaterra. Nesse momento, aparecem então os operários. Olha o nome dele, operário. Quer dizer, operário é aquele que opera a máquina, e a máquina faz o produto. Agora, esses operários, moçada, eles eram terrivelmente explorados. Você sabia que uma jornada de um trabalhador na Inglaterra, no século XVIII, podia chegar a 18 horas por dia? Sobra o que para dormir, 6 horinhas para fazer todo o resto, quer dizer, 18 horas dentro de uma fábrica. Você sabia que não havia nenhuma lei trabalhista? Não havia descanso semanal remunerado, nem férias, nem aposentadoria, nem salário mínimo de qualquer espécie. Havia um risco muito grande de você se machucar com uma dessas máquinas, se machucar dentro de uma oficina, e você era sumariamente despedido. Ora, o que estava acontecendo? Está acontecendo que o trabalhador que gera a riqueza do proprietário, do empresário, ele não tinha nenhum direito. Ele era tratado, enfim, quase como um escravo, como uma coisa, não é mesmo? E, justamente, eles vão ter que se organizar. Os trabalhadores, as primeiras manifestações contra essa exploração, a gente pode notar assim que são manifestações de puro desespero. Por exemplo, a manifestação dos quebradores de máquina. Você já ouviu falar dos chamados luditas? Os luditas, muito interessantes. Eles desciam em bando saíam do meio do campo, da floresta e tal, da onde tivesse, porque era um meio muito rural ainda, naqueles idos de 1700 e tanto. Eles saíam do campo
e invadiam as fábricas, rompiam os cadeados, né, arrombavam os portões e quebravam as máquinas. Tem esse nome Luditas, porque, né, existia um líder lendário deles, um tal de Ned Ludd, ou King Ludd, e por causa desse Ludd, Luditas, os quebradores de máquina. Agora, o que eles conseguiam com isso? Pense você. Você entra numa fábrica, detona as máquinas e tal. Você está usando, né, a sua raiva. Claro, você é explorado com aquilo, você não quer aquilo, só que você depende daquilo. Você depende daquele salário. Então não é assim, quer dizer, eles estavam errando o foco. Eles estão contra as máquinas. E, na verdade, eles tinham que se posicionar contra os donos das máquinas. Você sabe que o primeiro autor a chamar atenção para essa questão foi o filósofo Karl Marx. Em 1848, Marx está fundando o chamado socialismo científico ao lançar um documento muito famoso chamado Manifesto Comunista. Você sabe que no final desse escrito, o Marx vai dar um toque. Aliás, não só o Marx, mas esse documento é escrito, né, assinado por Karl Marx e Friedrich Engels. Marx e Engels, dois filósofos que trabalhavam juntos, né, escreviam ali a duas mãos os seus textos, né, trocavam ideias e tal. Bom, esse texto, Manifesto Comunista, termina com uma frase que acho que é muito conhecida, você mesmo já deve ter ouvido. Dizia assim que os trabalhadores, os operários, eles têm que se juntar, eles têm que se organizar para conseguir aquilo que eles querem, que seriam as leis trabalhistas. Que, você vê, já estamos em 1848 e não havia ainda essa ideia de leis para proteger o trabalhador. E aí o Marx dava esse toque. Os trabalhadores não têm nada a perder a não ser as suas correntes. Ao se organizar, o trabalhador então ficaria livre. E o Marx termina com uma frase emblemática, que você já deve ter ouvido, como eu disse. É aquela famosa frase, operários do mundo todo, unidos. Vocês têm que se unir. E foi a partir desse toque que os operários começam, então, a formar os primeiros sindicatos. Os primeiros sindicatos nasceram na Inglaterra. Como lá tinha sido, né, a origem da Revolução Industrial, lá acabou sendo também a origem dos primeiros sindicatos. Chamavam-se Trade Unions. Os Trade Unions eram associações de operários para tentarem defender, né, reivindicar e defender os direitos que eram reduzir jornada de trabalho, conseguir, né, salários mais dignos, conseguir melhores condições de trabalho, férias, aposentadoria. Só que é uma luta, moçada, que demorou muito e muito tempo. E se você veja, né, veja você, no século XIX, né, nós estamos 1850, 70, por aí. Quando que essa briga vai vir para o Brasil? Você tem ideia? Você sabe que a primeira central de trabalhadores, que a gente poderia chamar assim, a primeira associação de trabalhadores que se forma no Brasil, é de 1908. É a Central dos Operários Brasileiros, a COB. E a partir daí, né, começa a surgir então essa ideia de uma associação, né, de um sindicato entre os trabalhadores brasileiros. Aliás, vamos parar um pouquinho para nós vermos o que seria a definição de sindicato. Vamos ver, definição de sindicato. Sindicato, associação para fins de estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais daqueles que exerçam atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. Então, como você vê, sindicato, associação de trabalhadores, claro, para defender os seus interesses. No Brasil, o sindicalismo demora muito para aparecer. Só vai aparecer a partir dos anos 30, a partir da chamada Era Vargas. Aliás, os sindicatos no Brasil, eles vão ter muito, né, a mão do presidente Getúlio Vargas. Mas eu gostaria de lembrar que na greve de 1917 foi a primeira greve geral no Brasil. Teve muita influência do anarco-sindicalismo, que era, né, uma teoria trazida da Itália pelos imigrantes, né, os imigrantes italianos, que vêm para o Brasil e começam instalando, sobretudo em São Paulo, bairro do Brás, da Moca, né, que eram bairros operários, onde moravam imigrantes,
E eles então começam a fazer um movimento e vão conseguir uma paralisação até então inédita, porque no Brasil já existiam greves desde o século XIX, desde 1890, por aí já existem paralisações de operários no Brasil, mas só em 17 que eles conseguem uma paralisação realmente impressionante, primeira greve geral do Brasil. E isso eles conseguiram sem sindicatos, porque os sindicatos no Brasil vão surgir, como eu já disse, só a partir da era Vargas, a partir de 1930. Você sabe que até então a questão operária era totalmente desprezada pelo governo brasileiro. Inclusive tem um presidente do Brasil, Washington Luiz, que governa o Brasil de 1926 a 1930. Washington Luiz tem uma frase muito famosa. Ele dizia que a questão operária é caso de polícia. Você já imaginou o que isso pode querer dizer? Ou seja, se os operários fazem uma greve, em vez de você tentar dialogar, querer ver, né, a parte deles, olha, entrar no entendimento, nada. Manda a polícia lá, borracha, porrada para todo mundo e tal. Quer dizer, isso era uma visão do governo. O governo da República Velha é totalmente distanciado da sua população. Será que com Vargas a coisa vai melhorar? Repara, aparentemente parece que o Vargas vai dar o grande impulso, né, nos sindicatos no Brasil. É verdade que ele que criou as primeiras leis trabalhistas. Você veja, a partir da década de 30, 1934, 35, que começa a aparecer leis como férias remuneradas, jornada de trabalho, né, reduzida para 8 horas por dia, descanso semanal remunerado, aposentadoria e muito mais famoso, né, 1941 é o ano da invenção no Brasil do salário mínimo. 1943, consolidação das leis do trabalho, chamada CLT, que aliás vale até hoje. E durante todo esse período, de 1930 a 1945, quem que era o presidente? Era Getúlio Vargas. Portanto, as leis trabalhistas no Brasil, repara, elas não foram conquistadas pelos trabalhadores. Elas foram dadas por um presidente, que é o presidente Getúlio Vargas. Mas será que isso é verdade? Até que ponto isso seria verdade? Você já ouviu falar de populismo? O que seria o populismo? Populismo é quando o governante, é quando a elite se apropria de interesses que não são delas. Então, por exemplo, o Getúlio Vargas, ele era de uma elite, ele é fazendeiro, muito rico, lá da região de São Borja, no Rio Grande do Sul, e ele, como presidente do Brasil, ele vai fazer as leis trabalhistas. Aliás, ele gostava muito dessa imagem, né, de ser o presidente dos trabalhadores. Aliás, os discursos do presidente Vargas sempre começavam, né, com trabalhadores do Brasil, quer dizer, ele se dirigia, né, para a massa de trabalhadores. Mas, como eu já disse, sendo da elite, quando ele vai fazer essas leis, ele faz de uma determinada maneira que o trabalhador, ele realmente não funciona como se... Repara, por exemplo, o salário mínimo é uma grande invenção, né? Você poderia dizer, poxa, muito melhor agora, né? Porque sem o salário mínimo pagava-se qualquer coisa. Agora não, pelo menos tem um mínimo que tem que ser pago. Agora vem cá, a gente pode escolher o salário mínimo? É o trabalhador que escolhe o salário mínimo? Você está vendo? Então, quer dizer, que história é essa? O governo cria uma coisa, mas o trabalhador não tem acesso. Você quer uma outra ideia? Quer dizer, que confirma isso, essa coisa do populismo? No discurso, o Vargas falava, ele é o pai dos pobres, ele é o presidente dos trabalhadores. Agora, você sabia que quando essas leis trabalhistas, que eu acabei de dizer, foram criadas, elas não valiam para o trabalhador do campo. Elas só valiam para os trabalhadores urbanos. E o Brasil, década de 40, ainda tinha uma parcela muito grande no campo. O que significa isso? O Vargas queria estar de bem, né, com os fazendeiros, com os grandes coronéis. Então, repara, quando a elite se apropria de interesses que não são delas, quando a elite vai fazer as leis para os trabalhadores, como no caso, né, do Vargas, ora, aí nós temos um caso de populismo. Por quê? Porque essas leis são feitas só até um ponto aonde a elite permite. E tem um outro problema, moçada, muito mais grave. Isso esvazia a consciência social. Sabe por quê? O que acontece é que o trabalhador, ele não se vê como participante desse processo de conquista. Repara,
Quando Vargas chegava no microfone e falava assim, trabalhadores do Brasil, eu que criei para vocês, né, a carteira de trabalho, o salário mínimo, né, a jornada de 8 horas, férias remuneradas, aposentadoria, ele não estava mentindo, realmente ele criou tudo isso. Agora vem cá, será que não teve nenhuma briga, não, para isso ser criado? Quer dizer, e os trabalhadores que tomaram porrada, e quem morreu, e quem foi preso, não é mesmo? E quem sofreu ali no processo, querendo, né, reivindicando, lutando para isso. Você está entendendo? Parece que esvazia tudo isso. Aí fica como se o grande presidente, né, tivesse dado de mão beijada, quer dizer, não teria sido uma conquista dos trabalhadores. Sabe o que o Vargas conseguiu com isso? Ele conseguiu manipular os primeiros sindicatos que estão sendo formados no Brasil. Quer dizer, o sindicalismo está nascendo sob os olhos, né, sob o domínio, sob o controle do Getúlio Vargas. Aliás, tem uma coisa que a maioria das pessoas se esquecem. Bom, só os especialistas também sabem disso, né, os professores de história e tal. Você sabe que essas leis trabalhistas e os sindicatos que o sindicalismo que o Vargas está instalando no Brasil é baseado na Carta del Lavoro, um documento de 1927 lá da Itália. Mas qual o problema de ser baseado na Carta del Lavoro italiana? O problema é que em 1927 quem governava a Itália era Benito Mussolini. Você já deve ter ouvido falar. Benito Mussolini, um governo de ditadura totalitário, um governo fascista, não é mesmo, que vai arrastar o mundo, né, para a Segunda Guerra Mundial, junto com o nazismo, né, do Hitler. Quer dizer, então veja vocês, o sindicalismo brasileiro nasce a partir de uma inspiração totalitária, de uma inspiração de ditadura. Por isso, né, a gente pode dizer que esses primeiros sindicatos, eles não tinham realmente uma liberdade, né, de reivindicação, eles não tinham realmente uma atuação como deveria ser. Toda a coisa trabalhista ficava, então, só por conta, né, do senhor Getúlio Vargas, que se posava, né, fazia aquela pose de o pai dos pobres, o cara que fez pelos trabalhadores do Brasil, e por causa de uma grande imprensa, né, que existia na época, uma imprensa favorável ao Getúlio, que aliás, uma imprensa controlada pelo Getúlio Vargas, sobretudo no período que vai de 37 a 45, chamado Estado Novo, né, existia um órgão, Departamento de Imprensa e Propaganda, que estabelecia a censura. Então, as coisas simplesmente passavam despercebidas, né, pela maior parte da população. Galera, encerramos aqui a nossa primeira parte da aula. Vamos para o nosso intervalo. Até daqui a pouco. Valeu! E aí, moçada, tudo bem? Curtiram o intervalo? Legal? Estamos aí retornando. Olha, nós estávamos falando, né, de leis trabalhistas, de trabalho e tal. E eu estou aqui com a minha carteira de trabalho. Essa é minha mesmo, né? Tirei ela no ano de 1983. Imagina? Você acha que nem era nascido, né? Mas, enfim, na carteira de trabalho, eu queria ler um trechinho para vocês, né? Preste atenção, depois a gente comenta. É assim, quer ver só? A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examina logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil, se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação, se andou de fábrica em fábrica como uma abelha ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra, pode ser uma advertência. Cara, você prestou atenção nesse texto? Que coisa! Esse texto está falando assim, ó, pela carteira de trabalho, você vê se o cara, né, foi de emprego em emprego, que nem uma abelha, ou seja, esse cara não merece muita confiança. Ou então se ele entrou no emprego e permaneceu subindo a escala social. Você vê que isso aqui está totalmente ultrapassado, né, galera? Esse texto, tudo bem que a minha carteira foi tirada, né, já há 20 anos atrás. Mas isso vigorou nas carteiras até pouco tempo atrás. Se você, por exemplo, for procurar a carteira de trabalho do seu pai, né, provavelmente você vai encontrar esse texto lá. O que isso significa? Você faz ideia? Turma, isso é um discurso ideológico.
Ou seja, através de um texto desse, tenta-se fazer com que as pessoas, então, ajam daquela maneira. Quem for de emprego em emprego não merece muita confiança. Ora, mas isso é totalmente ultrapassado, como eu disse, porque hoje em dia nós sabemos que mudança de emprego é uma coisa necessária, inclusive para o próprio crescimento profissional e diversificação das experiências. Você sabe quando existiu também esse discurso ideológico? Você vê, presente na carteira de trabalho, mas presente também na ação que o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, da ditadura do Getúlio Vargas, de 37 a 45, o DIP estabelecia censura nas canções, nas músicas do período. Você sabe que nos anos 30, nos anos 40, as músicas em geral falavam de malandragem. Ou seja, não havia essa coisa de você ser um trabalhador, né? Era muito melhor, né? Era muito exaltado a figura do malandro. Tem uma música famosa do período do Ismael Silva, a música era, quer ver só um trechinho? Se eu precisar algum dia de ir pro batente, não sei o que será, pois vivo na malandragem e vida melhor não há. Oi, não, na vida melhor, ou vida melhor não há. E por aí afora. Você prestou atenção? Quer dizer, se eu precisar ir para o batente, pô, não sei o que será, porque eu vivo na malandragem e não tem vida melhor. Você sabe o que o Getúlio e o Departamento de Imprensa e Propaganda vai começar a fazer com essas canções? Vão começar a censurá-las. Vão começar a estabelecer um padrão de composição que exalte o trabalho. Tem uma canção muito famosa, que já foi inclusive tema, né, de perguntas em vários vestibulares. Essa canção chama-se O Bonde de São Januário, de Wilson Batista e Ataúfo Alves, dois compositores de primeira, né, de samba, Rio de Janeiro, da década de 40. A canção, primeiro, tinha o seguinte verso: quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um sócio otário, sou eu que vou trabalhar. Você está percebendo o que a canção disse? Quer dizer, quem trabalha é quem tem razão, tudo bem. Agora, o bonde de São Januário leva mais um sócio otário, sou eu que vou trabalhar. Por que está acontecendo? O compositor está tirando um sarro desse trabalhismo. Quer dizer, essa coisa de Getúlio Vargas de querer exaltar o trabalho e exaltar os sindicatos e tal, e os sindicatos controlados pelo Vargas. Ora, a canção deixa explícita. Se você está indo trabalhar e pega o bonde lotado lá, se liga, você é um otário. Veja bem, quer dizer, era uma canção de crítica. Sabe o que aconteceu com a ação do DIP? A música foi censurada. Mas os compositores acabaram mudando uma palavra só e ela ganha um sentido totalmente novo. Quer ver como é que ficou? Ficou assim, ó. Quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Ou seja, substituiu-se a palavra sócio-otário pela palavra operário e a canção ganhou uma dimensão totalmente nova. Ela tinha sido feita para criticar o trabalhismo do Vargas e agora o bonde de São Januário leva mais um operário feliz, né? Sou eu que vou trabalhar. Quer dizer, está exaltando os valores do trabalho. Agora, você já viu alguém cantando um samba assim tão feliz, tipo 5, 6 horas da manhã, a hora que está pegando o bondão lá para ir trabalhar? É quase impossível, não é mesmo? Ninguém vai trabalhar com essa felicidade toda, não é mesmo? Você sabe que tem outras canções que podem servir de exemplo para a mesma coisa. Tem uma outra música do Wilson Batista também, chamada Ganha-se Pouco, mas é divertido. Antes o cara podia sambar à vontade, né? Ele podia trabalhar, ele podia se divertir qualquer que fosse o dia da semana. Com o malandro é assim, né? Ele não tem uma ocupação fixa, então ele se diverte a hora que bem entende. Agora nessa canção, Ganha-se Pouco, mas é divertido, fica estabelecido o dia do divertimento. Você viu lá na letra, né? Ele trabalha de segunda a sábado com muito gosto, sem reclamar. Mas no domingo, ele tira o macacão, embandeira o barracão e põe, né, a cabrocha para sambar. Ou seja,
ele vai poder se divertir quando? Somente no domingo. A gente pode, né, esses sambas assim, eles podem passar despercebido, né? Quando a gente escuta isso, né, claro que isso não toca em rádio hoje, mas quando você vai pesquisar e mergulha, né, nesse universo de canção, é interessante porque, num primeiro momento, pode querer dizer nada. Agora, é claro que isso está fazendo a cabeça das pessoas que estão vivendo nessa determinada época. Quer dizer, segunda a sábado, o que tu tem que fazer? Trabalhar. E é só no domingão que você vai, aí sim, tomar uma cerveja com os amigos, se divertir e tal, essa coisa, né? Bom, como nós vimos, os sindicatos no Brasil surgiram, né, sob, né, o comando ali, sob o domínio do governo do Getúlio Vargas. Só em 1962 que surge uma central de trabalhadores que congrega todos os sindicatos, é a Confederação Geral dos Trabalhadores, para defender os interesses de todos os trabalhadores, de todos os sindicatos de maneira geral, e também para lutar pelas tais reformas de base do presidente João Goulart, que era uma coisa que estava sendo colocada a público, né, naquele momento. Quando veio a ditadura em 1964, a central, a Confederação Geral dos Trabalhadores, a CGT, deixou de existir. Não podia mais existir um órgão que congregasse os sindicatos, porque agora os sindicatos também não podem mais ter uma livre atuação, agora os líderes sindicais começam a ser perseguidos, você não pode mais fazer greve, uma série de restrições. Ora, é só muito recentemente, é no Brasil a partir de 1983, que começa a se organizar de novo o movimento sindical no Brasil. É em 83 que nasce a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que existe até hoje. Depois, né, seria formado ainda a Confederação Geral dos Trabalhadores, a mesma sigla, uma sigla histórica, né, já desde muito tempo, e a Força Sindical. Quer dizer, hoje nós temos três associações que congregam todos os sindicatos do Brasil. Uma das maiores lutas dessas associações, dessas centrais de trabalhadores, é com respeito ao salário mínimo. Você sabia que quando o salário mínimo surgiu, em 1941, ele valia 240 mil réis. Mil réis era o dinheiro da época, né, em 1941. E o valor real dele era algo próximo a 60 dólares. Você sabe que o salário mínimo no Brasil nunca variou muito mais que isso. Nos melhores momentos, o salário mínimo se aproximou de 100 dólares e tal. Hoje é uma grande briga ainda, né, para fazer chegar o salário mínimo nos tais 100 dólares. E a questão da mulher que trabalha. Você sabe que as primeiras trabalhadoras foram mulheres, as primeiras trabalhadoras em fábricas de tecelagem na Inglaterra. Por que preferia-se a mulher ao invés do homem? Porque para a mulher dava para remunerar menos. Olha que coisa. O homem, chefe da casa, né? A mulher era sempre um segundo salário. Então, tradicionalmente, podia-se pagar menos a mulher. Como não tinha que se fazer força, né, era só operar máquinas, então muitas mulheres foram usadas, né, nas primeiras indústrias, na Revolução Industrial. E claro, elas eram exploradíssimas, não tinham nenhuma lei trabalhista que lhes garantisse os direitos, aliás, como, né, nós já comentamos, para todos os trabalhadores era assim. E a mulher, ela vai, né, lentamente, né, tentar reverter essa situação. Você sabe que o século XX, né, esse que nós acabamos de deixar para trás, né, o século XX, já foi chamado de o século da mulher. Por que isso? Porque foi só no século XX que as mulheres conquistaram não só direitos trabalhistas, mas também direito de cidadania, ou seja, de participar politicamente. Ao longo do século XX, muito interessante a luta feminina, mas eu queria observar o seguinte. Você vê, nós já estamos no século XXI, e a mulher ainda enfrenta um grande problema, que é, primeiro, a remuneração menor. Você sabia que uma mulher, no mesmo cargo de um homem, ela recebe 30% a menos de salário do que recebe o homem? Ou seja, isso é uma tremenda discriminação. E tem uma outra situação terrível. A mulher enfrenta uma jornada dupla de trabalho. Porque, claro, a maioria das mulheres que trabalham não tem salário suficiente para pagar quem fique arrumando a sua casa, para pagar uma empregada. Tradicionalmente, o trabalho doméstico é um trabalho da mulher. Muitas vezes, né, o homem, enfim, o marido, os filhos, né, nem
prestam atenção no caso de ajudar e tal. Ou seja, ela trabalha fora de casa, quando chega em casa, tá lá, né? Roupa para lavar, né? Chão e tal, os filhos para cuidar. Ou seja, ser mãe dentro de casa, dona de casa e mulher fora. Isso é terrível e eu queria que nós, né, conversássemos com algumas mulheres sobre isso. Né? Vamos prestar atenção nessa conversa? Como é que fica o homem nesse papel aí de dentro de casa? As tarefas não são divididas? Como é que é isso? Teriam que ser divididas, mas eu não vi ainda homem que divida. Ainda existe aquele machismo, né, que isso é serviço de mulher. Você conseguir conciliar o trabalho todo dia, especialmente eu que viajo bastante, e chegar em casa e ter roupa, ter filho, ter marido, dá para cuidar, né? É realmente extremamente complicado. Fica por minha conta, mas eu tenho meu marido que me ajuda muito. Lógico, poderia ajudar muito mais ainda. Como vocês viram, moçada, apesar de todas as conquistas das mulheres, muito ainda há para ser feito, né? Destruindo o preconceito e melhorando, claro, a cidadania, as condições de trabalho das mulheres. Vamos agora à nossa dica de estudo. A nossa dica de estudo hoje é muito prazerosa, eu acho que vocês vão adorar. Sabe o diretor de cinema Fernando Meirelles? Esse que está fazendo o maior sucesso aí com o filme Cidade de Deus, que aliás, se você não viu ainda, veja. Pois é, Fernando Meirelles tem um filme chamado Domésticas, que é uma comédia ótima. Então eu quero que você passe na locadora, que você conhece lá, retire esse filme, Domésticas, do Fernando Meirelles, assista e se divirta e pense na questão feminina. Falou, moçada? Até mais para vocês. Capital e trabalho. Cidadania ética foi o tema da aula de hoje. O professor Fernando nos falou sobre o movimento sindical e sua importância. O movimento sindical foi fundamental para garantir as conquistas dos trabalhadores brasileiros. Observamos o salário e a renda do trabalhador. O salário mínimo já teve um poder de compra maior do que tem hoje, ou seja, é uma conquista que ainda está faltando. O professor comentou sobre a mulher e sua dupla jornada. As mulheres, apesar de todas as conquistas, ainda são discriminadas em seu trabalho e ainda têm que enfrentar a dupla jornada de trabalho, fora e dentro de sua casa. Até a próxima aula!